Aleluias. Louvado é o nome santo do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos amigos, ouvintes da palavra de Deus. Que Deus vos abençoe neste momento, nesta hora, aonde Deus tem uma palavra para o nosso coração. Hoje é um dia de estudo bíblico, culto de ensinamento, e nós queremos compartilhar algo da parte do Senhor, a qual o Senhor tem ministrado no nosso coração nesse dia de hoje. Eu quero, desde já, agradecer os irmãos que já estão se conectando, aqueles que irão se conectar. Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus tem uma palavra para a sua vida. Deus tem algo para transformar em nós e através de nós, para sermos bênção para as outras pessoas. Que nesta noite o Senhor possa encontrar guarida no seu coração e que a palavra de Deus possa germiná-la dentro de você, que possa achar a semente da palavra de Deus, possa achar um terreno fértil aí dentro do seu coração. Você que está aí conectado, compartilhe esse vídeo. Entra, abre uma sala de vídeo, compartilha com seus outros amigos que estarão também na sua página, no seu Facebook, Estamos voltando aos nossos cultos. A partir de domingo a gente já começou a retornar aos cultos. Os cultos de terça-feira ainda serão feitos online, e os nossos cultos serão apenas os cultos de quinta e de domingo, por enquanto, aberto aos públicos, Então você, somos a Igreja Filadélfia, Ministério de Bauru, aqui no bairro do Nova Bauru, na Avenida Pedro de Castro, antiga quadra 4, ali na divisão entre da Pousada 2 e Nova Bauru. Você é o nosso convidado para estar participando dos nossos cultos, ali quinta-feira da vitória, domingo de celebração ao Senhor e culto da família. Deus tem algo para fazer sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares. Neste momento, vamos orar a Deus para que Deus possa fazer parte, todo momento é momento de orar a Deus, em toda hora. Então, quando nós vamos falar da palavra de Deus, nós devemos buscar a Deus para que Deus também se faça presente em nosso meio. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, que nós nos colocamos diante da tua presença nesta noite de hoje, para compartilharmos, Senhor, e aprendermos da tua palavra, Senhor. Ó Pai, que o Senhor abra o nosso intelecto, a nossa mente, para compreender a tua vontade e o teu querer nesta noite. Abençoa os irmãos que estarão nos assistindo, Senhor. Alcança os seus lares, os seus familiares. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, sê conosco nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, você que está aí, abra a vossa Bíblia no livro do Gênesis, livro do princípio, capítulo 12, verso 10. Gênesis capítulo 12, verso 10. Hoje eu quero falar sobre escolhas precipitadas. Guarde essa palavra, escolhas precipitadas. Eu quero falar um pouquinho sobre isto nesta noite. Se encontra assim na palavra de Deus: e havia fome na terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Havia fome na terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Eu quero trazer aqui algo para nossa compreensão sobre escolhas que muitas das vezes nós tomamos precipitadamente. Escolhas as quais às vezes nós parecemos que estamos tomando rumos direitos, rumos corretos, mas lá na frente nós vamos descobrir que essas escolhas nos causaram dor,
nos causaram perca, nos causaram traumas, nos causaram problemas. E eu quero te dizer aqui, nessa passagem de Abraão, que Abraão, pai da fé, Abraão, um homem a qual deixou Ur dos Caldeus pela revelação de Deus, a qual falou: Abraão, sai da tua parentela, do meio da sua terra, e vem para a terra que eu te mostrarei. Abraão, a qual Deus falou assim: Abraão, eu te farei uma grande nação, eu farei você, abençoarei, multiplicarei, você será grande entre a terra. Abraão, que tinha uma fé verdadeira, uma fé forte, fez escolhas precipitadas, fez escolhas erradas. Irmãos, não é só porque nós acreditamos em Deus que nós não vamos errar nas nossas escolhas. Mas os erros das nossas escolhas é a falta da confiança naquele que nos chamou para confiar nele. Porque muitas das vezes nós escolhemos aquilo que nós achamos aos nossos olhos ser o melhor para nós. Mas nós esquecemos de consultar a Deus o que Deus quer para nós. A palavra de Deus lá em Jeremias vai dizer assim, ó: do que se queixa o homem mortal? O homem mortal, ele se queixa de seus próprios pecados. Muitos problemas que cometem sobre as nossas vidas, muitas coisas que acontecem sobre nós, vem em consequência de escolhas erradas que nós fizemos. Vem em consequências de atitudes erradas que nós tomamos. E às vezes nós nos queixamos e nós nos deparamos com circunstâncias, com a dor, com a perca, e nós dizemos, e nós nos queixamos a Deus, e Jeremias vai falar assim: por que você se queixa, ó homem mortal? A não ser de se queixar dos seus próprios pecados, a não ser de se queixar dos seus próprios erros. Nesta noite, eu quero que você venha crescer na graça, venha crescer no conhecimento. Assim como eu também estou crescendo, meus amigos, eu não estou somente ensinando, eu estou sendo ensinado também nessa noite. Não sou detentor da verdade, mas o Senhor é aquele que nos ilumina a cada dia mais para crescermos na verdade. E eu quero que você cresça numa verdade. E a verdade é essa: que Jesus é aquele que somente Ele pode direcionar a minha da bênção, para o rumo da conquista, para o rumo da vitória. Mesmo que a circunstância onde nós estejamos, pareça, escute bem, mesmo que a circunstância onde nós estejamos pareça que Deus não está no controle, mas eu tenho uma boa notícia para você: Deus está no controle ainda. Deus está no controle da situação. Deus está no controle de tudo. Abraão, ele era um homem escolhido, amigo de Deus. Abraão tinha saído da terra dos caldeus, estava caminhando. Abraão, nós não vemos na Bíblia dizer que em Ur dos Caldeus Abraão teve fome, que lá em esqueci o nome da terra, lá em Harã ele teve fome. Mas nós vamos ver que quando ele chegou na terra onde Deus destinou para ele pisar, ele teve fome. Pastor, o que você está querendo me dizer? Eu estou querendo te dizer que muitas das vezes aonde Deus nos leva, Ele vai nos provar para ver se aonde está o nosso coração. Ele estava na terra de Deus, na terra da promessa, mas ali passou fome. Mas por que ele passou fome? Deus queria ver em quem Abraão estava colocando a sua confiança. Porque é fácil, meus queridos, amados e irmãos, confiarmos em Deus enquanto tudo está dando certo. É fácil nós confiarmos em Deus enquanto a saúde está bem, enquanto a família está bem, enquanto tudo está bem, o emprego está bem, as coisas estão bem. Mas quando nós chegamos num lugar de sequidão, num lugar árido, num lugar difícil, aí é o teste da nossa fé.
Aí é o teste daquilo de tudo quanto nós viemos aprender. Por isso que a palavra de Deus nos diz: não seja somente ouvinte, mas praticante. Nós ouvimos Deus falar que faz, nós ouvimos Deus falar que opera no momento de dificuldade, no momento de escassez, no momento de luta, no momento de perca, mas quando nós entramos nessa dificuldade, quando nós entramos na perca, nós desconfiamos de que Deus nos esqueceu, nós colocamos à prova o amor de Deus para conosco e falamos: por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor não está vendo isso? O Senhor não está vendo a minha dor? O Senhor está vendo o sofrimento? Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, minha querida, meus amados. Deus, Ele está vendo a sua dor, Deus está vendo a sua circunstância, mas Deus, Ele quer que você confie nele neste momento. Deus, Ele quer que você confie nele nessa circunstância. Porque enquanto para você está ruim, Deus está trabalhando, porque neste momento de dificuldade que Ele quer ver você exercer a sua fé. É nesse momento de dificuldade que Ele quer ver você exercer a sua confiança. É nesse momento de dificuldade que Ele quer ver você exercendo a sua crença num Deus vivo e poderoso que pode fazer e cuidar de cada um de nós. Porque Deus permitiu essa falta de alimento? Para ensinar a Abraão e a Sara uma lição fundamental. Muitas das vezes as vitórias são seguidas de provas. Escute o que eu estou dizendo para você. Muitas das vezes as nossas vitórias, elas vêm seguidas com as provas. Não tem vitória se não houver prova. Não tem conquista se não houver luta. Não tem. Tudo que nós conquistamos, tudo que nós alcançamos, nós passamos por dificuldade, passamos por lutas, passamos por percas, passamos por dor. E tudo, Abraão foi ensinado a confiar em Deus neste momento. Ali nós vemos que quando Abraão chegou na terra de Deus, chegou na terra prometida, porque ali já era o princípio da onde Deus estava preparando para Abraão. Abraão, ele viu-se numa circunstância a qual ele nunca se deparou, a qual ele tinha a sua esposa, a qual ele tinha os seus empregados, tinha o gado, tinha o sobrinho, e ele se viu numa circunstância. E ele ouviu dizer que lá no Egito havia fartura. Ele ouviu dizer que lá no Egito tinha abundância. E sabe o que Abraão fez? Abraão deixou de consultar a Deus e foi seguindo seus próprios caminhos. O perigo está, irmãos, em nós deixarmos de consultar a Deus e deixarmos de confiar em Deus e agir pelos nossos próprios impulsos, e agir pelas nossas próprias vontades, e agir pelos nossos próprios querer. Olha que diz em Provérbios 3:5, diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no seu próprio entendimento. Confiar em Deus, entregar totalmente a Ele, não se apoiar naquilo que nós entendemos, naquilo que nós achamos que é certo, naquilo que nós achamos que vai dar certo, porque muitas das vezes aquilo que nós achamos que vai dar certo, para Deus não vai. Para Deus não é o que vai dar certo. Muitas das vezes as decisões que nós tomamos não é a decisão de Deus para a nossa vida. Muitas das vezes a escolha que nós escolhemos não é a escolha de Deus para as nossas vidas. Abraão escolheu descer por Egito, de vez subir para Canaã e permanecer onde ele estava. O Egito, na Bíblia, se compara
ao sistema do mundo e sua escravidão. Mas a terra, enquanto a terra de Israel é um retrato das bênçãos de Deus para mim e para você. Quando nós deixamos de olhar para as coisas dos céus e descemos para o Egito, para o sistema, para o cuidado, para aquilo que o mundo oferece, as nossas bênçãos são temporárias. Mas quando nós bênçãos celestiais e confiamos que Deus está cuidando, as nossas bênçãos são eternas. As nossas bênçãos são para todo sempre. As nossas bênçãos são guardadas, são protegidas. Somente Deus tem o controle da circunstância. Nós podemos estar no lugar mais seguro, mas se nós não estivermos na vontade de Deus, nós estaremos em conflito com a verdade de Deus. Nós podemos descer para o lugar mais seguro, no Egito, onde tem abundância, onde tem fartura, onde nós não vamos passar fome, onde nós não vamos passar dificuldade, onde nós vamos ter alimento. Mas nós podemos perder a essência da vontade de Deus para a nossa vida. E quando nós saímos da vontade de Deus da nossa vida, nós entramos em declínio espiritual, declínio moral, declínio familiar. Por quê? Porque quando Abraão desceu para o Egito, primeira atitude precipitada de Abraão, ele deixou de confiar em Deus. Ele deixou de confiar nos cuidados de Deus e passou a confiar no Egito. E passou a confiar no mundo. E passou a confiar em Faraó. E quando Abraão foi descer para o Egito, primeira coisa, ele desceu. O crente ele não pode descer, irmãos. O crente foi chamado para subir. Tudo aquilo que te leva a descer, toda decisão que você toma, que te leva a descer fora da vontade de Deus, vai te causar problema. Quando Abraão desceu ao Egito, ele pegou e falou para Sara assim, ó: Sara, eu vou dizer que você é minha irmã. E Abraão não estava errado nisso, porque Sara era meia irmã de Abraão. Mas Abraão não queria dizer que Sara era sua esposa. Por quê? Porque Sara era formosa, era bonita. Abraão falou assim: para que eu não morra, a eles saberem que você é minha esposa e me matem para te possuir. Primeira decisão precipitada, ele desceu. Segunda decisão precipitada, ele mentiu. Toda decisão precipitada que nós tomamos, nós acabamos mentindo para tentar nos esconder de alguma coisa. Abraão desceu e mentiu para Faraó sobre a sua esposa, dizendo que era sua irmã. E isso trouxe o quê? Um grande mal. Pois a descendência de Jesus Cristo estava em xeque. Porque, como conhecedores da palavra, nós sabemos que no ventre de Sara estava a descendência do Messias. Estava a raiz, né? O tronco. Por isso que Deus fala: em ti serão benditas todas as nações da terra. Não era Abraão, não era em Abraão que estava, mas era em Cristo, porque Abraão veio da genealogia, porque Cristo veio da genealogia de Abraão. Olha o perigo da mentira de Abraão para com aquele momento. Estava colocando em xeque a semente da mulher. Estava colocando em xeque a minha e a sua salvação.
estava colocando em xeque a redenção da humanidade. Porque se Deus não tivesse intervido e Faraó tivesse deitado com Sara, nós não sabíamos o que iria se desdobrar de lá para cá. Porque no ventre da Sara o ventre da Sara estava sendo guardado para o Isaac, o filho da promessa. E se Isaac não tivesse nascido, olha as consequências, irmão. Olha que uma decisão precipitada pode levar para as nossas vidas. Deus, ele teve que intervir. Deus, ele teve que entrar. Deus, ele tracou praga no Egito. Deus tracou praga em Faraó. Faraó falou para Abraão: o que aconteceu comigo? Por que você mentiu? Irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Deus, ele pode intervir numa decisão errada que você toma para ele cumprir o propósito na sua vida. Mas saiba que as consequências dessa decisão hão de te seguir. Deus, ele interviu naquele momento. Deus, ele entrou naquele momento. Ele mudou aquela circunstância por amor da promessa que ele tinha por Abraão. Mas Deus não impediu de as consequências o seguirem. Não devemos fugir do lugar onde Deus nos coloca. Se no lugar que é onde nós estamos está tendo dificuldade, não adianta procurar socorro no mundo, procurar socorro nas pessoas. O nosso socorro está em Deus. A nossa confiança está em Deus. A nossa alegria está em Deus. Todas as vezes que nós nos movemos da vontade de Deus, alguma coisa acontece. Você lembra de Jonas? Deus falou para Jonas: Jonas, eu quero que você vá em Nínive e prega para aquela cidade. Jonas pegou com seu dinheiro, foi lá no porto, comprou uma passagem para Tarso para fugir da vontade de Deus, para fugir da onde Deus queria que ele fosse. E essa fuga trouxe o quê? Consequência para quem estava com ele no barco. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você foge daquilo que Deus quer para você, não é somente você que sofre. As pessoas que estão à sua volta sofrerão com você. E pessoas que nem sabem o porquê está sofrendo por causa de uma desobediência sua. Por causa de uma consequência sua. Por causa de uma escolha sua errada. Temos que tomar cuidado, irmãos, porque as nossas escolhas não impactam somente a nós, mas impacta todos aqueles que estão à nossa volta. Escolha ficar na vontade de Deus, nem que para isso você sofra, mas sofra sabendo que você está na vontade daquele que te chamou. Porque, irmãos, a palavra de Deus fala, se sofremos com Cristo, também com Ele reinaremos. Se você sofre agora, por você se manter firme na decisão, saiba que em breve você vai reinar com Cristo pela decisão tomada certa. Abraão, ele foi e voltou para o lugar onde ele estava. Ele tomou a consciência daquilo que ele fez e voltou para o princípio, para o lugar que ele estava. Olha, lá em Betel, na casa do pão, né, na casa de Deus, Abraão tinha um altar. Abraão tinha um lugar onde ele conversava com Deus. Mas lá no Egito, Abraão não tinha altar. Lá no Egito, Abraão não fazia sacrifício.
Quando a gente sai dos planos de Deus, a gente esquece de orar, a gente esquece de se consagrar, a gente esquece de se posicionar diante dele. Mas Deus falou para Abraão: Abraão, volta para o lugar de onde você saiu. Se arrependa, volte para as práticas das primeiras obras, volte para o altar de adoração, volte para o altar de consagração. E Abraão, ele saiu do Egito e voltou para o mesmo lugar da onde ele não deveria ter saído. E a primeira coisa que Abraão fez foi o quê? Levantar o altar. Abraão levantou o altar. Mas pastor, você falou que Abraão teve consequências. Quais foram as consequências que Abraão teve? Porque se nós lermos o texto, nós vamos ver que Abraão saiu com riquezas do Egito, e Abraão saiu com escrava do Egito e com muito gado. A primeira coisa, tudo aquilo que trouxe problema para a vida dele. A riqueza do Egito trouxe intriga entre tio e sobrinho. A escrava do Egito trouxe intriga entre Abraão e Sara. Aquilo que Ló viu no Egito chamou mais atenção do que aquilo que Deus tinha para eles, que a fé ainda não que eles não tinham visto pelos olhos naturais, mas só poderiam enxergar pelos olhos da fé. Porque eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Ló ficou apaixonado pelas coisas do mundo, pelas coisas do Egito. E quando Ló viu tudo isso, quando Ló teve a oportunidade de se desvencilhar de Abraão, porque o gado de Abraão e o gado de Ló, eles eram muito ricos, já não havia mais como suportar, e houve briga entre os pastores, Abraão chegou e Ló falou assim: não haja briga entre nós, meu sobrinho. Escolha o lado que você vai. Se for para a direita eu vou para a esquerda, se for para a esquerda eu vou para a direita. Pode escolher. Ló, ele estava com o tio dele e sabia que era um homem de fé. Um homem que errou, mas um homem que se arrependeu e voltou a se colocar na posição. Mas Jó, vendo o erro do tio, se precipitou no mesmo erro. Tomou uma escolha precipitada. De vez de eles se apaziguarem, conversarem e ficarem unidos, não. Ele olhou para as planícies e viu ali os campos, as planícies do Jordão, né? Aquelas planícies verdejantes, lembrava o Éden, como se fosse para o Egito, para o Zoar, parecia um oásis. Ele olhou para aquilo lá e falou assim: eu quero aquilo lá, tio. Então tá bom, filho. Vai para lá que eu fico para cá. Sobe para os pastos verdejantes, que eu fico no deserto árido. É mais fácil você ficar no deserto, porque a palavra de Deus fala que até no deserto Deus tem uma mesa preparada para nós, do que subirmos para um lugar aonde a aparência diz uma coisa, mas lá dentro dela está outra. Tem um ditado que diz assim, que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha tem valor. Abraão ficou ali. Ló se precipitou e preferiu ir para Sodoma. Mas lá em Sodoma havia pessoas perversas, pessoas ímpias, pessoas que não tinham temor de Deus. E mal sabia Ló que as escolhas que ele fez afetou toda a sua família. Ó a escolha precipitada de Ló. Ló escolheu ir para Sodoma, mas em Sodoma Ló perdeu a sua família, perdeu a sua esposa, perdeu a sua riqueza, perdeu tudo. Às vezes, irmãos, a gente escolhe as coisas pensando que estamos escolhendo as coisas certas, porque nós estamos olhando pelos nossos olhos naturais. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus não olha pelos olhos naturais, olha pelos olhos espirituais. O homem e a mulher de Deus não se fascina com as coisas que os olhos veem, mas das coisas que os olhos espirituais estão enxergando.
Porque a fé, irmãos, é a certeza das coisas que não se veem e a convicção daquilo que se espera. A gente não vê, mas a gente espera que Deus está fazendo, que Deus está operando, que Deus está realizando. Afinal de contas, Isaías diz que Deus trabalha para aqueles em que nele espera. A esperança de saber que Deus está trabalhando em nós, a esperança de saber que Deus está agindo por nós, mesmo que as coisas pareçam perdidas. Escolhas precipitadas. Você lembra quando Israel pediu um rei para Samuel? Israel viu as nações ao seu redor e queria ter um rei. Não queria mais ter democracia, mas queria ter teocracia. Não queria ter mais Deus no comando, mas queria ter um homem no comando. O povo escolheu Saul. Escolha precipitada. Escolheu um rei pela aparência humana, mas não pela vontade divina. O rei Saul começou bem, mas o orgulho o tirou do trono. O ciúme o matou e o destruiu e tirou o trono. Mas quando Deus escolhe, Deus escolheu Davi, um homem simples, um homem do campo, um homem temente, um homem sincero, um homem que se dava a vida pelas suas ovelhas. Este homem Deus escolheu e colocou no trono. E ele é venerado até hoje em Israel. Por quê? Porque não foi uma escolha do homem, mas foi uma escolha de Deus. Todas as escolhas que nós tomamos, nós vamos sofrer. Mas todas as escolhas que Deus toma por nós, nós iremos ganhar lá na frente. Mesmo que no momento pareça sofrimento, mesmo que no momento pareça dor, mas lá na frente tem algo para a nossa vida. Olha que Jesus falou para Pedro: Pedro, o que eu estou fazendo hoje você não está entendendo. Não adianta se precipitar, Pedro. Não adianta se precipitar, falar que você vai morrer comigo, que você vai à terra cruz comigo, que você não vai. Você vai me negar 3 vezes. Você vai me deixar. Porque você, na sua precipitação, diz que é comigo, mas eu conheço o seu coração. Eu sei que você vai falhar, eu sei que você vai errar. Satanás já pediu para te peneirar, mas eu orei ao Pai, roguei a Ele para te guardar. Irmãos, as nossas escolhas precipitadas é brecha para o inimigo tentar nos ceifar, é brecha para o inimigo tentar nos derrubar, é brecha para o inimigo tentar nos tirar a nossa fé, esperança e confiança naquele que tem todo o poder de mudar a nossa situação, o nosso quadro. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Confie nele, acredite, não tome decisões precipitadas, não tome decisões que vão te levar a perder aquilo que Deus tem para você. Israel tomou várias decisões precipitadas. Deus falou para Israel que ia dar a terra para eles. Josué chegou em Cades-Barneia. Moisés, o povo estava pronto para invadir a terra. Deus falou assim: entra que já é sua por herança, já é tua. Mas uma decisão precipitada fez com que eles duvidassem e falassem: vamos mandar uns espias lá para ver como é a terra, para ver se a terra é boa, para ver se a terra tem gigante, para ver como que ela é armada. E essa decisão não foi uma decisão de precaução, foi uma decisão de dúvida de saber se eles iriam conseguir conquistar. Mas Deus já havia falado para ele que eles iam conquistar, que a terra já era deles. Entra e possua. Não falou entra que vocês vão possuir, entra e possua, entra que talvez vocês irão possuir. Não, ela já é sua, a terra já é sua. Mas dos 10 espias, dos 12 espias, 10, irmãos, emudeceram o seu coração. 10 perderam o foco
e tomaram decisões precipitadas e contaminaram todo o povo de Israel. Enquanto Josué e Caleb tinham a convicção de que Deus era com ele, 10 pessoas tinham a certeza que eles não iriam conseguir. E qual a decisão que eles tomaram precipitada? Queriam voltar novamente para o Egito. Irmão, porque todas as vezes que nós nos vemos em dificuldade, nós queremos voltar para trás. Nós queremos voltar para o lugar da onde Deus nos tirou. Irmão, irmã, você que me ouve, Deus ele não quer que você retroceda, Deus ele quer que você avance. Deus ele quer que você vá para o caminho para o céu é sempre avante. A palavra de Deus fala, se nós recuarmos, Deus não tem prazer na nossa alma. Se nós recuamos a nossa fé e voltamos aos princípios aos quais outrora nós estávamos no mundo, Deus não tem prazer. Porque quer agradar a Deus? Tenha fé. Porque Hebreus fala assim, ó, sem fé é impossível. Olha o que vai dizer o texto. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Porque é necessário crermos que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, você quer agradar a Deus? Use a sua fé. Acredite que Ele vai mover. Acredite que Ele vai fazer. Não toma decisões as quais Deus está nessa decisão que você está querendo tomar. Essa decisão te faz descer, não te faz subir. É mais fácil você ficar no lugar que você está, mas sofrer com Deus, do que estar no lugar onde Deus não quer que você esteja e perder aquilo que Deus tem para você. Abraão voltou, Ló não voltou. Ló teve que ser tirado pelos anjos, porque Ló não queria deixar Sodoma e Gomorra. Os anjos teve que pegar Ló, as suas filhas, a sua mulher e falar, vamos sair daqui depressa. Ló ficou na decisão dele até o fim. Ele não se arrependeu de nada. E isso causou o quê? Perca dos seus bens, perca da sua esposa, porque a sua esposa ficou tão fascinada com Sodoma e Gomorra, ficou tão fascinada pelaquela escolha que ela tomou, que ela não tinha mais vislumbre das coisas eternas, das coisas de Deus. E quando os anjos falaram assim, não olhe para trás, corra e não olhe para trás. Quando a mulher dele olhou para trás, ela virou estátua de sal. Quando nós olhamos para trás, nós viramos estátuas, pedrificamos, paralisamos, porque o que nós deixou para trás, irmãos, não devemos mais voltar mais. Não devemos mais olhar para trás, porque aquilo que nos traz dor, destruição, tem que deixar para trás. O apóstolo Paulo fala assim, ó, uma coisa eu faço, deixo para trás aquilo que me atrapalha e sigo para um alvo. O apóstolo Paulo tomou uma decisão de deixar aquilo que estava atrapalhando e seguir para um alvo. Qual é a tua decisão que você vai tomar hoje? O que você vai escolher? Qual a decisão? Não olhe para trás. Não desça novamente para o Egito. Não olhe para Sodoma e Gomorra, para o que ali está te oferecendo. Porque às vezes, irmão, as aparências enganam. Somente Deus sabe o que tem além da curva.
Somente Deus sabe o que está além da curva. Eu não sei, você não sabe. Mas Deus sabe. E Deus sabe, e Ele quer te proteger. Ele quer te guardar. Ele quer deixar você seguro com Ele. Ele quer deixar você guardado nele. Irmãos, Deus, Ele é um Deus que nunca erra nas suas decisões. Deus, Ele te escolheu, Ele não errou. Deus, Ele sabe o que você está passando e Ele vai cuidar de você nessa dor. Ele não vai te abandonar, Ele não vai te desamparar. Mas o que você e eu precisamos colocar a nossa fé em ação e acreditar que Ele está no controle. E acreditar que o melhor lugar para se estar é nas mãos do Senhor. Olha o que Isaías vai dizer assim, ó, Isaías 12, 2 vai dizer assim, ó, eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor é a minha rocha e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. O Senhor é a minha rocha, nele eu confiarei, ele é meu cântico. Olha que Abacuque vai dizer no capítulo 3. Eles estavam passando por uma grande dificuldade. Olha que Abacuque vai dizer assim, ó, no capítulo 3, verso 17. Porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os da serva, e me fará andar sobre os lugares altos. Sabe que Abacuque está querendo falar? Aquilo que Isaías disse aqui no verso 12, capítulo 2, capítulo 2, verso 12. O Senhor é a minha força e o meu cântico. No momento difícil, louve o Senhor. No momento de dificuldade, adore o Senhor, porque Ele é o Deus da sua salvação. Salvação significa segurança, cura, livramento, proteção. Ele vai te proteger nessa circunstância. Ele vai te proteger neste momento. Então somente confie, espere, não se precipite. Busque orientação de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar no seu coração. Porque o Senhor jamais deixa os seus filhos enganados. O Senhor jamais deixa os seus filhos sozinhos. O Espírito Santo vai ministrar no seu coração para que você tome a decisão correta. A decisão não aquilo que você acha melhor, mas a decisão daquilo que Deus acha melhor. Porque eu volto a dizer, nem tudo aquilo que nós achamos melhor é o que Deus acha melhor para nós. Porque a perspectiva de Deus não é como a nossa perspectiva. Deus, Ele não olha com os olhos nossos. Deus, Ele conhece, Ele sabe, Ele entende. E Ele sabe que depois de tudo isso que você está passando, se você permanecer firme no propósito, segurando, firme nas mãos do Senhor, no final você será recompensado. No final você será abençoado, porque você decidiu confiar em Deus. Você decidiu escolher a melhor parte, que é estar no centro da vontade de Deus. Que nesta noite Deus possa te alcançar, você, a sua família, e que Deus possa iluminar a sua mente, para que você possa entender qual que é a boa, perfeita e vontade agradável de Deus sobre a sua vida.
Não se conforme com este mundo, mas que a sua mente seja renovada, que a sua mente seja transformada, que a sua mente seja iluminada pelo Espírito Santo, para que você possa entender as coisas de Deus, a vontade de Deus. Meus queridos, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus vos proteja e que Deus vos oriente a tomar as melhores decisões. Porque Deus, Ele tem um projeto para a vida de cada um de vocês. Amém? Meus queridos, quinta-feira nós estaremos realizando o nosso culto da vitória na nossa igreja. Estamos limitados em receber várias pessoas, na igreja só vai caber 23 pessoas. Então a gente vai fazer um rodízio aí com os irmãos, os que vão na quinta não vão no domingo, os que vão no domingo não vão na quinta e assim sucessivamente, para que nós possamos receber alguns outros irmãos também para estar nos visitando. Se você tem o desejo de nos conhecer o nosso ministério é um ministério que ainda vai fazer um ano daqui 2-3 meses, daqui 2 meses vai fazer um ano, e por essa pandemia talvez a gente não conseguia fazer a festa da igreja de um ano, mas assim que passar tudo isso a gente vai festejar com o ano do nosso ministério em Bauru. É um ministério que nasceu no coração de Deus, é um ministério a qual Deus tem feito grandes coisas, irmãos, grandes coisas. Você é o nosso convidado para estar lá conhecendo, né? Você é o nosso convidado a estar conhecendo a mim, pastor Wagner, aos meus obreiros, né? A igreja. Nós estaremos esperando você ali de braços abertos, né? Nós estaremos esperando você ali para que você venha conhecer mais de perto nós, né? Nós ficamos aqui no bairro do Nova Bauru, na Avenida Pedro de Castro, né? Divisa com a Pousada 2 em Nova Bauru, né? Avenida Pedro de Castro, quadra 4, a Igreja Filadélfia, Ministério de Bauru. Você é o nosso convidado para estar lá nos visitando, os nossos cultos, né? Até passar essa pandemia, meus queridos, os nossos cultos de ensino serão online, né? Então nós estaremos transmitindo online, tá? E os nossos cultos oficiais também de quinta e de domingo serão na igreja, e nós também estaremos fazendo as transmissões ali no culto também, tá? Então você é o nosso convidado para estar participando conosco. Se você tem um pedido de oração, quer que nós oremos, deixa o seu nome aí que nós estaremos orando por você, pela sua família, né? Se você também tem o desejo de contribuir com o nosso ministério, tem ali na página do nosso Facebook também a conta da igreja, né? Se você tem o desejo de ofertar, fique à vontade, que Deus coloque no seu coração o desejo de ofertar, oferte, né? Para que Deus possa multiplicar a vossa sementeira também, porque aquele que planta no reino de Deus, irmãos, Deus ele não deixa devendo nada para ninguém, tá certo? Também daqui a algum tempo, depois de passar tudo isso, nós estaremos inaugurando a nossa igreja ali na Avenida Fortunato, na Pousada 1, onde estará ali o pastor Ricardo, que será o novo dirigente ali do nosso trabalho. É um trabalho também que está nascendo. Você que é da Redondeza ali, daqui uns dias nós estamos chegando aí, descendo ali para a Pousada 1, né? Levando a Igreja Filadélfia ali também, tá bom? Vocês são os nossos convidados. Temos a nossa página no Facebook, temos o nosso YouTube, né? O pastor Rubens sempre me cobra, fala do YouTube, né? Se inscreva lá no canal do YouTube, tá escrito lá Igreja Filadélfia, Ministério de Bauru, entre lá, adicione lá, né? Clique lá, assina o sininho lá também, tá bom? Pastor Ricardo fez discipulado, estou devendo, pastor Ricardo, vou fazer a minha parte, a última lição, né? Estou em falta, eu vou ver se eu consigo gravar e deixar lá no YouTube. Discipulado cristão, são 13 lições, o pastor Ricardo falou sobre 12, eu estarei terminando, fazendo a última ministração. Entra lá no canal, também tem os cultos também que a gente posta lá, você seja participante. Também temos o nosso Instagram da Igreja Filadélfia Ministério de Bauru. Se você tem Instagram, entra lá no Instagram também, vai nos seguindo. E irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado por vocês estar aí nos assistindo. Compartilhe esse vídeo, né? Ajude-nos a propagar mais o Evangelho, para que nós possamos alcançar mais pessoas. Que Deus continue vos abençoando. Curva o seu semblante, eu quero orar a Deus para a sua vida. Soberano Deus e eterno Pai,
Quero te louvar e te agradecer, Senhor, por esses minutos a qual o Senhor nos concedeu de estarmos ministrando a tua palavra. Cremos, Senhor, que o Senhor tem falado de modo especial em cada coração, em cada vida nesta noite. E eu tenho certeza que o Senhor vai orientar os teus filhos e as tuas filhas. Senhor, abençoa o lar de cada um, Senhor, as famílias. Ó Pai, guarda das enfermidades, das dificuldades. Alcança também, Senhor, ó Pai, o nosso irmão José Garcia, Senhor, que está passando por cirurgia, Senhor. Ó Pai, que teve um AVC, que o Senhor possa estender as suas mãos sobre a vida do Senhor, ó Pai, ali no hospital. Entra, Senhor, com a cura, com a restauração. Faça o milagre, Senhor, segundo a tua vontade. Deus eterno, alcança a nossa irmã Maria Tiana também, que está sofrendo com dores, Senhor, nas pernas, nas juntas, Senhor. Ó Pai, entra com a libertação, com a cura. Pai bendito, dai-nos uma noite abençoada e um dia abençoado do amanhã, para a glória do teu nome, é o que eu te peço e te agradeço. Quinta-feira, às 7h30, culto da nossa igreja, né, com limitação, tem álcool em gel, tem tudo preparado lá para os irmãos, e estaremos transmitindo ao vivo também o nosso culto. Se conecte lá, faz uma visita para a gente e seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Permitindo Deus, nós estaremos novamente fazendo outra transmissão para abençoar a vida de cada um de vocês. Deus os abençoe, a paz do Senhor, e tenha uma boa noite para todos.